Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Eu não gosto de colocar tema e mensagem, não é por costume, mas diga bem forte: 4 homens, 2 ruídos e uma promessa. Diga: 4 homens, 2 ruídos e uma promessa. Versos 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Versos 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, e há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se, essa informação é importante, e levantaram-se no crepúsculo da noite, em algumas traduções, e levantaram ao anoitecer, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram. Quando? No crepúsculo, ao anoitecer. Essa informação é precisa. E deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial em que estavam, e fugiram para salvarem a sua vida. E no versículo 8, os 4 leprosos banquetearam. Versos 9. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, porque hoje é dia de boas novas. Eu vou repetir: porque hoje é dia de boas novas, e não nos calaremos. Toma seu assento, se você pode, em nome de Jesus. Para cada tempo, Deus levanta um profeta. O reino do norte, com capital Samaria, nenhum rei que assumiu o trono fora um rei piedoso. Todos os reis que assumiram o trono no reino do norte foram reis fracos. O trono na monarquia era fraco, mas o trono profético permanecia com firmeza. Os reis que passaram pelos tronos não foram reis que levaram o povo à adoração, prevaricaram, se inclinaram à idolatria e levaram o povo à apostasia. Lembramos de Acabe, que se casou com Jezabel, filha de Etibaal, e Acabe teve embates com o profeta Elias, porque em tempos difíceis Deus sempre levanta um profeta. Após os embates, após o juízo de Deus sobre Acabe, estava chegando o fim do ministério profético daquele chamado pelos comentaristas do leão dos profetas Elias. O seu ministério estava chegando ao fim. E quando ele estava dentro de uma caverna, Deus falou com ele dizendo: saia para fora e vai ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e unge também Eliseu, filho de Safate, em teu lugar. O ministério de Elias estava chegando ao fim, e Eliseu acompanhava de perto. Elias fora para Gilgal, Eliseu foi atrás.
Elias foi para Betel, Eliseu foi atrás. Elias foi para Jericó, Eliseu foi atrás. Elias foi para o Jordão e lá Eliseu estava. Gilgal sempre foi um lugar de preparação para grandes conquistas, mas Betel era um lugar de experiências com Deus. Jericó era um lugar de conquista, mas Jordão em hebraico significa aquele que desce, porque aqueles que querem receber do outro lado porção dobrada, primeiro passem em Gilgal, se preparem, depois tenha experiências com Deus em Betel, para depois conquistar em Jericó. Mas para não se achar muito e se tornar altivo, depois das conquistas, lembre, aprenda a descer no Jordão. Elias pegou a sua capa, bateu no Jordão, o Jordão abriu, eles atravessaram do outro lado. Diz a Bíblia que 50 profetas ficaram acompanhando de longe. Quem acompanha de longe nunca vai saber o que está acontecendo do outro lado, e jamais receberá o que aqueles que acompanham de perto recebem. Do outro lado, Elias vai ser tomado por um redemoinho, mas antes ele diz a Eliseu: pede o que você quiser. E Eliseu, com juízo, estabeleceu prioridades espirituais e disse: eu quero porção dobrada. O redemoinho tomou Elias, e Eliseu viu carros e cavalos de fogo. A capa de Elias desceu a Eliseu, a mesma capa que Elias bateu no Jordão e o Jordão abriu, agora está na mão de Eliseu. Eliseu vai bater a capa no Jordão e o Jordão vai abrir para ele. Aprendo algo aqui: chega de viver experiências dos outros. Está chegando o tempo de você viver as suas próprias experiências com Deus. Quem acompanha de longe viverá contando experiências dos outros, mas quem aprendeu a acompanhar de perto, se prepare, Deus tem experiências marcantes para a tua vida. Quando Eliseu bateu no Jordão a capa, o Jordão abriu, do outro lado tem 50. E os 50 perguntaram: cadê o seu senhor Elias? Eliseu disse: Deus já o levou. Eles não acreditaram. Quem acompanha de longe tem um senso de incredulidade. Eles perguntaram outra vez, Eliseu disse: o Senhor o tomou. Eles não acreditaram e disseram: nós vamos procurar. Eliseu disse: então vá. Procuraram por 3 dias. Quantos dias? Só vou dizer uma vez: se pegar é glória, se não pegar tudo bem. Quem acompanha de longe fica 3 dias procurando e se perde em Emaús. Mas quem acompanha de perto, domingo pela manhã vai ouvir o que eles não ouviram. Maria. Após a morte de Acabe se levanta Acasias, e depois de Acasias o teu irmão Jorão, o profeta Eliseu. O embate agora profético não é mais entre o profeta e o rei de Israel. Agora o rei da Síria, Ben-Hadad II, Ben filho Haddad, ele é filho de Haddad. Diz a Bíblia que ele armava reuniões com estratégias de emboscadas para invadir Israel. Mas toda reunião e toda estratégia e toda emboscada, Deus revelava para Eliseu: segura. Até o que ele falava nas suas câmaras, Eliseu sabia. E Eliseu avisava o rei de Israel, ao ponto que o rei Ben-Hadad, furioso, marcou uma reunião com urgência. Permitam-me o meu vocabulário. Ele disse: quem é o traidor e o dedo duro? Tudo que eu falo aqui, o rei de Israel sabe. Um rapaz ousado na reunião levantou as mãos e disse: ó rei, eu sei o que é. Conte. Eu conto. Tudo que o Senhor fala aqui e até no teu quarto, o Deus de Israel
Alguém já levantou a mão direita. O Deus de Israel revela para os seus. E tu lê a Bíblia e ainda fica caindo no conto desses falsos profetas midiáticos que surgem no Brasil. Eu vou mostrar para você o que é profecia. Abra um parênteses. Acasias caiu da cama, se arrebentou no chão, subiu para a cama, caiu do segundo, quarto andar, subiu na cama, chamou os seus mensageiros e disse: vá até Baal-zebub, o deus de Ecrom, e pergunta para os profetas de Baal se eu vou viver ou se eu vou morrer. E eles foram. No meio do caminho, Elias apareceu e disse: dê meia volta, volte e diga a Acabe, a Acasias, que da cama que ele subiu, ele não desce. Por quê? Porventura não há profeta em Israel para consultar profetas de Baal em Baal-zebub, o deus de Ecrom? Volte e diga que ele vai morrer. Os mensageiros voltaram. Acasias disse: já voltou? Já sim. E tu vai morrer. Quem disse? Primeiro, quem disse falou assim, até para a gente não morrer junto. Porventura não há profeta em Israel para consultar os profetas de Baal em Baal-zebub, o deus de Ecrom? E mandou dizer que da cama que tu subiu tu nem desce, tu morre. Quem é ele? Não sei o nome. O cabelo era até aqui, e a barba aqui, e as roupas pelo de camelo. Vou parafrasear, não me critique depois. Pegou o celular, ligou para a funerária, ligou para os filhos, ligou para a esposa e disse: vem me visitar. Por quê? Porque quem falou foi o profeta Elias: eu vou morrer. Segunda profecia, para você não cair mais em qualquer profetada. Isso aqui é o nível de profecia. Nem enxergando mais estava. Está lá no seu rancho, perna para cima, cadeira de balanço. A mulher de Jeroboão se pintou toda. Agora eu engano o profeta. Veio no passinho. Quando foi pôr a mão na maçaneta, diz o profeta: pode entrar. Mulher de Jeroboão se pintou toda achando que iria me enganar. Nem entre, tu não é bem-vinda. Volte, e quando tu pisar o pé em Tirza, Jeroboão morre. Imagino ela quando vai pisar, ela será. Quando pisou, morreu Jeroboão. Ele não só sabe o que você fala, ele sabe até o que você pensa. Tinha um culto na casa de Jesus, estava lotado. Um rapaz vai sair por uma porta que ele nunca entrou, até porque ele entrou por cima. Quando Jesus vai curar, a Bíblia diz que os fariseus não disseram, só pensaram. Jesus disse: por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer: perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda? Só para saber que o Filho do Homem tem poder não só para perdoar pecados. Pega a tua cama, levanta e anda. O Deus que você serve antes de criar o universo, até a oração que você ainda nem fez, Ele já ouviu. Antes de criar o universo, Ele já ouviu esse glória a Deus. Antes de criar o universo, Ele já te viu com essa mão direita levantada. O rei Jorão ficou furioso com Eliseu. Chamou todo o exército e subiu à noite.
da Síria até Dotã. Em Dotã havia algumas montanhas, mas não era isso que trazia segurança ao profeta. Quando o rei da Síria vem com o seu exército, o moço que estava ao lado de Eliseu ficou tão perturbado e disse: Eliseu, todo o exército da Síria vem com carros e cavalos contra nós. E Eliseu está como? Tranquilo. Diz a Bíblia que Eliseu ora, não orou pelo livramento. A oração de Eliseu foi essa: Senhor, abra a visão do moço, porque nas grandes batalhas o que vale não é o tamanho do inimigo, mas quem é o teu companheiro que está ao teu lado nas grandes lutas. Abra a visão dele para ele saber de uma coisa essa noite: mais são os que estão conosco do que os que são com eles. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus deu vitória novamente para Eliseu. Passado algum tempo, o inimigo não desiste. Ben-Hadad reúne o seu exército, mas dessa vez ele cercou Samaria de tal forma que o cerco ninguém entra, ninguém sai. A fome era tamanha que cabeça de jumenta era vendida por 80 ciclos de prata no portão da cidade. Esterco de pomba era vendido em Samaria, não havia comida. Diz o texto que uma espécie de canibalismo, as mulheres matavam os filhos para comerem, porque a fome era tamanha. A fome era tão grave, não tinha comida do lado de dentro, e o que tinha, os sírios tomaram conta. Do lado de fora o povo está morrendo de fome. Quando as mulheres procuraram o rei Jorão, dizendo que iriam matar os filhos, o rei Jorão furioso veio contra Eliseu, junto com seu general, ou seu bajulador, não sei. Eliseu olhou e disse: assim diz o Senhor, para saber que é Deus, amanhã, mais ou menos a essas horas, no portão da cidade vai ter picanha por 99 centavos e contrafilé por 50 centavos. O general disse: nem se Deus abrisse as janelas dos céus, isso aconteceria. Incrédulo não sabe que no céu tem janela. Aí Eliseu disse: só para tu saber que é Deus, e por causa da sua incredulidade, porque incrédulo não toma posse e não acredita, tu vai ver com teus olhos, mas não vai tocar. De repente a câmera sai do profeta, sai do rei, sai do exército, e agora a câmera vai no portão da cidade. Quem está no portão da cidade? O governador? Não. Um profeta? Não. Um rei? Não. Quem? 4 leprosos. E a lepra é o seguinte: rasga a roupa para identificar que é leproso e sai gritando na rua o seu problema. Roupa rasgada em São Paulo já tem gente andando. Gritar na rua o problema falta. Fofoqueiro, fofoqueiro, soberbo. Os leprosos gritavam: imundo, imundo. Roupa rasgada gritando imundo. Era um problema social. Ninguém chegava perto de um leproso. Leproso não chegava próximo de ninguém. Também era um problema religioso. Os leprosos não poderiam entrar dentro do templo. A lepra fazia com que os 4 leprosos, afastados da sociedade, ficassem no portão de Samaria esperando a morte. A Bíblia fala sobre homens e mulheres que foram acometidos por lepra em toda a Bíblia.
A primeira leprosa é Miriam. Levantou-se contra o ministério do teu irmão, ficou leprosa. O outro é Geazi, pela ganância ficou leproso. O outro é Uzias. Era rei, mas não era sacerdote. Não poderia oferecer incenso dentro do templo. Coisa horrível é quando você coloca a mão aonde Deus não pediu para colocar e tenta usurpar a posição que nunca foi tua. Queria oferecer incenso, repreendido pelos sacerdotes. Pelo orgulho ficou leproso e terminou os seus dias com lepra e isolado. Geazi pela ganância, Miriam por rebeldia, Uzias por usurpar a posição que não era dele. Mas temos um outro também, conhecido como Naamã. Por fora, um homem com patente posição, por dentro leproso. Mas são duas narrativas no Novo Testamento que me chamam a atenção. Quando Jesus desce do monte, não é 4, não é 1, não é 10. Um leproso se aproxima de Jesus, e não poderiam se aproximar, mas Jesus se aproxima daqueles que nós distanciamos. E quando ele se aproxima, inteligente se prostrou e adorou, e disse: se quiser, pode tornar-me limpo. Jesus disse: eu quero. Diz a Bíblia que ele foi curado imediatamente. Vou repetir: primeiro ele adorou, e Jesus disse: eu quero, e ele foi curado imediatamente. Mas em Lucas 17, a partir do versos 11, necessariamente o 14. Em Mateus 8 tem 1. Segundo o livro dos Reis 7 tem 4. Quando Jesus está passando por Samaria, não são 4, são 10. E Jesus olhou e eles disseram: tem compaixão. E Jesus: vá até o sacerdote e se apresente a ele. O sacerdote era a autoridade sanitária. Segura. Em Mateus 8 foi curado imediatamente. Em Lucas 17, no 14, não foram curados imediatamente. Jesus mandou ir ao sacerdote. Quando eles estavam indo, eles foram sendo curados. Segura, você vai dar glória agora, porque há milagres e há curas que são imediatamente, mas às vezes ele cura em meio aos processos. Eu vou repetir: há momentos que ele cura imediatamente, mas há momentos que ele cura em meio aos processos. Ele pode te curar hoje imediatamente, mas ele pode estar usando o processo para te curar em meio a ele. Eu explico melhor. Ele pode te curar agora imediatamente, mas às vezes ele cura em meio a 10 sessões de quimioterapia. Você pode sair deste culto hoje curado, mas de repente é no caminho de volta para casa. Tem gente que ainda acredita em milagre. Parece que alguém levantou a mão. Vou repetir: estou sentindo Deus. Ele pode te curar aqui essa noite, pode te batizar aqui essa noite, mas também pode te batizar no meio do caminho de volta para casa. Estou sentindo o milagre de Deus essa noite. Se é incrédulo, vai ver com teus olhos, mas se veio crendo essa noite, ele pode te curar imediatamente. Oh glória! Voltamos para o portão de Samaria. Os 4 leprosos estão no portão,
sem comer, com fome, com lepra, roupa rasgada, ninguém chega perto. Aí eles olharam uns para os outros e disseram: vamos ficar aqui sentados esperando morrer? Porque no vocabulário do crente não tem palavra desistir. Vamos ficar aqui esperando a morte da bezerra? Ou vamos entrar na cidade? Se nós entrar e eles nos matar, morremos. Mas se entrar e deixar a gente viver, a gente vive. Melhor morrer tentando lá dentro do que ficar no sofá da sala esperando do céu vir alguma coisa. O que o Senhor está dizendo? Reage, reage, reage. Isso aqui não é lugar para desistência. Isso aqui é para resiliência. É para quem veio reagir e se movimentar. Eu não contei antes, vou contar agora. Essa mensagem tem 3 princípios da caminhada da fé. O primeiro é se movimentar. O segundo é confiar. E o terceiro é partilhar. Vou repetir para não esquecer. O primeiro é movimentar. O segundo é confiar. E o terceiro princípio é partilhar. Enquanto eles estão no portão da cidade, eles decidiram se levantar. Porque quando nós nos movimentamos, é quando Deus age. Por causa desse glória eu vou repetir: quando eu me movimento, é quando Deus decide agir. Eu provo. Evangelho escrito por João, há 7 milagres. João capítulo 2, transforma água em vinho. João capítulo 4, ele cura o filho do servo do oficial. João capítulo de número 5, ele cura o paralítico no tanque de Betesda. João capítulo 6, ele anda sobre as águas e alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. João capítulo de número 9, ele cura o cego de nascença. João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. São 7 milagres. Os 7 é Deus agindo e os homens se movimentando. Se deu glória, eu repito: os 7 milagres é Deus agindo e os homens reagindo, reagindo, reagindo. Alguém já reagiu? Se movimentando. João capítulo de número 2. Não precisa de reator atômico, não precisa de energia de todas as estrelas dos céus, 400 cestirões para produzir com o reator atômico. Quem sabe dá certo, não precisa nada disso. O que precisa? Enche talha, carrega talha, enche talha, carrega talha, encher talha. Carregar talha é comigo, transformar água em vinho é com Ele. É Deus agindo e os homens se movimentando. João capítulo de número 4. Curar o amigo do centurião é com ele. Mas cumprir o papel de pai com o menino é com o pai. João capítulo 5 tem um paralítico, 38 anos. Aonde? No tanque. Igual crente. Tem crente na igreja, pode ser que tenha aqui. Talvez não é 38, é 15, é 20, é 30. Está esperando o que no culto? Está igual paralítico, esperando o anjo. Esperando o pregador dizer que está vendo um anjo com uma bandeja e uma chave. Está esperando o que? Movimento do pregador. Cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, chacoalha. Ninguém aguenta mais isso. Movimento não traz cura. Não é anjo que vai descer aqui para te curar. Sai do tanque, rapaz.
Está esperando o pregador descer embaixo, te pegar, te colocar nas águas. Mas quando Jesus chegou, não é o movimento, não é o anjo. Quem é? É Ele. Pega a tua cama. Pega a tua cama. Reage, pega a tua cama, levanta e anda. Pegar a cama, levantar é comigo, mas colocar paralítico de pé andando e dando glória no culto essa noite é com Ele. Quer ficar esperando o movimento do pregador triunfalista fazendo barulho, fica com a mão baixada. Mas se veio porque sabe que é Jesus e a palavra que transforma, que cura, pode levantar a mão mais alto que puder e adorar a Ele. Vai economizar para a semana que vem ou vai entregar esse glória? É Deus agindo e os homens essa noite se movimentando. João capítulo de número 6. Se Ele quiser, Ele faz brotar da terra pão e peixe para todo mundo. Mas Ele chamou os discípulos e perguntou para os discípulos: a multidão está faminta, não mando ninguém para casa vazio, que a Assembleia de Deus ainda tem pão. Como que está o forno lá na congregação? Está quente? É porque tem trigo. Se tem trigo, tem pão. Aí os discípulos olharam para Jesus e disseram: a hora é adiantada, horário é desfavorável. Segundo, não tem padaria aqui perto. Terceiro, 5.000, como a gente vai alimentar todo mundo? Só tem 200 dinheiro. Aí apareceu um menino. Já trouxe a matéria-prima. Eu não tenho muito, mas o meu cestinho tem 5 pães, tem 2 peixes. Trazer a matéria-prima é contigo, entregar pão é com vocês, mas multiplicar pão e peixe, alguém levantou a mão, ainda é com Ele. João capítulo de número 9. Tem um cego de nascença. Se Jesus quisesse colocar a mão nos olhos dele e dizer: haja vista, ele enxergava. Se quisesse só dizer e nem pôr a mão, ele era curado e iria enxergar. Mas Jesus falou: vai no tanque, abra a torneira, pega a água, lave o rosto. Ir no tanque, abrir a torneira, água fria, lavar o rosto é contigo, mas dar vista ao cego ainda é com Ele. João 11, ele está entrando em Betânia. Para todo mundo Lázaro está morto, e para Jesus só dorme. Para muitos você estava morto, para ele era só chamar, ele sabia que você estaria aqui. Quando Jesus chegou, orou ao Pai e disse: tira a pedra. Tirar a pedra e desenfaixar defunto fedido há 4 dias com a gente, mas ressuscitar defunto há 4 dias cheirando mal, ainda é com Ele. Sai para fora, Lázaro.
É perceptível nos milagres que é o homem se movimentando e Deus agindo. Então no portão da cidade eles pensaram: se ficar aqui sem se movimentar, a gente morre. Mas se a gente levantar, é possível que Deus haja. Diz a Bíblia que no crepúsculo da noite, ao anoitecer, eles levantaram. Como está filmando, e eu não quero que você me interprete mal, não escandalize, o que eu vou dizer aqui não é sobre salvação. Salvação para mim, Jesus morreu por todos, e todos que nele crê serão salvos. É condicional, e a expiação ela é ilimitada. Morreu por todos, ponto final. O que eu vou dizer aqui não é salvação, é vocação. Jesus não tem compromisso com pessoas caídas. Não estou falando de salvação. Para salvação ele veio para todos caídos. Estou falando de vocação. Porque todas as vezes que ele vai usar alguém, esse alguém, para ouvir Deus, tem que estar na condição de ouvir Deus. E qual a condição? Caído? Não. De pé. Põe-te de pé, ó filho do homem, e eu falarei contigo. Vai ficar aí deitado, caído, ou vai levantar essa noite para ouvir Deus, para ser usado por Ele? Alguém já levantou da cadeira? Deus quer falar contigo. Põe-te de pé, ó filho do homem. Aí abassuribecamandará. Deus desceu na casa essa noite. É Deus agindo e os homens se movimentando. Quando você decide se movimentar, Deus decide agir. Deus te chamou aqui essa noite para você reagir, porque Deus quer agir na tua vida. Eu não estou falando que eram 4 reis, eu não estou falando que eram 4 apóstolos. Estou pregando sobre 4 leprosos, sem nome, sem posição, sem expressão alguma. Um olhou para o outro e disse: vamos nos levantar. Ao anoitecer eles levantaram. Vamos sair agora do portão da cidade e vem comigo para dentro de Samaria. Diz a Bíblia que quando eles levantaram, dentro de Samaria Deus enviou 2 ruídos. Abro aspas, para que ninguém me critique. Abro aspas. O senso de humor de Deus é algo extraordinário. Fecho aspas. Como assim senso de humor? Eu explico. O Pedro andando com Jesus, o Pedro só andava duro. O Pedro, se você saísse com ele, ele não pagava uma conta, nada. É sempre o pastor que tem que pagar para ele. É obreiro, mas é o pastor que paga. Duro. Na Porta Formosa, para você ter uma ideia. Restaurado, revestido, cheio de Deus. O leproso na porta pediu uma esmola, uma moeda. Ele falou: não tenho prata e não tenho ouro. Só andava duro. Aí o romano veio cobrar um imposto, que na verdade era Roma cobrando imposto, mas pagando o judeu para cobrar o judeu. Aí veio o coletor de impostos e falou para Jesus: cadê o imposto? Aí Jesus olhou para Pedro: e aí, Pedro, vai fazer a minha? Estou vendo Pedro dizer: larguei tudo para te seguir. E pescar, pelo menos tu sabe, Pedro. Eu achava que sabia. Até que naquela noite que não peguei nada, o Senhor veio e falou: é daquele lado, Pedro.
Estava se achando bom, né? Aí Pedro falou: o que eu faço? Joga então a vara. Jogou, pegou o peixe. O Pedro deve ter pensado: eu vou pagar imposto com peixe? Pedro, é que vocês acham que eu venho na direção da lógica. Eu venho sempre por outros caminhos que você desconhece. Abra a boca do peixe. Não era mais fácil falar: Pedro, encontre o banqueiro, passa o cartão. Mas o recurso está na boca do peixe. Só vou dizer uma vez: se não pegar, não tem problema. Se teu esposo amanhã no café da manhã deu um glória a Deus bem alto, do nada, é porque ele pegou só amanhã. Mas quem pegar hoje, só se pegar, não disfarça não. Dê glória, segura. O Pedro pegou a moeda, Jesus falou: qual a imagem que tem na moeda? Aqui é de César. Se a imagem na moeda é César, dá a César o que é de César, paga o imposto. Mas se tem um crente aí do teu lado que tem a imagem, vai economizar ou vai dar a Deus o que é de Deus essa noite? O senso de humor de Deus é algo extraordinário. Vai matar 1000 homens. O Sansão: então me dá uma bazuca, um fuzil 762. Pega uma queixada de jumento e vai logo. Vai derrubar muralhas em Jericó. Cadê o dinamite? Toca a buzina. Quem derruba sou eu. Olha o tamanho do gigante. Tem flecha? Não. Tem uma bazuca? Não tem. O que tem? Uma funda. Só joga. Só joga. Só joga. Quem derruba é Ele. Quem faz cair é Ele. Quem abate o soberbo é Ele. Jesus vai curar o cego. Toca logo nos olhos do cego. Não vai sair por aí fazendo isso não, viu? Ele cuspiu no chão. Ficou fazendo barrinho, melequinha. Em Campinas a gente chamava de melequinha. Quando ele fez o barro, pegou, colocou nos olhos. Quando o homem abriu, já começou a ver árvores. Quando abriu de novo, Abreu e Lima dando glória a Deus. Quando os leprosos entraram em Samaria, 4 leprosos, 8 pés. Eu que não sou leproso, com as minhas frieiras, minhas micoses, já não tem 2, tem 1,90 alguma coisa. 4 leprosos, a lepra começa a comer os dedos. Ajuntando os 4 pés dariam 8, mas entrando na cidade deve ter 6,5. 6 pés e meio, ou 8, como você queira. Quando tocaram dentro de Samaria, Deus enviou 2 ruídos. Deus poderia enviar um exército. O senso de humor dele é demais. 2 ruídos. No arraial, os sírios começaram a ouvir barulho de carros, cavalos, um grande exército. Aí os inimigos disseram uns aos outros: o rei de Israel estava escondido debaixo da mesa, os jumentos debaixo da cama, cabeça de jumento 80 ciclos, jumento saiu correndo, escondeu. Quando eles ouviram o barulho, eles disseram: é possível que o rei de Israel alugou o exército dos heteus, o exército dos egípcios contra nós. Era um barulho de carro, de cavalos e de um grande exército. Eram só 4 leprosos pisando. Eu não sei se vocês acreditam, mas eu acredito. Eu acredito que quando você sair daqui, quando você pisar o pé no bairro da tua casa,
Se Deus quiser, Ele envia um ruído, 2 ruídos, os inimigos da sua vida baterão em retirada. E tu está preocupado com essa luta, com essa prova. Se Ele enviar 2 ruídos, Ele resolve a sua situação, Ele vence essa batalha. O exército da Síria bateu em retirada. Quando os leprosos chegaram no arraial, tem um detalhe. Primeiro eles se levantaram. Diz a Bíblia que no crepúsculo da noite eles se levantaram. E diz a Bíblia que no crepúsculo da noite o exército da Síria bateu em retirada. Segura, eu vou aplicar. Quando você decide viver, Deus se levanta e decide agir. Parece que alguém entendeu, eu vou repetir. Quando você essa noite decidir se movimentar, Deus decide agir, e os teus inimigos baterão em retirada. Vai ficar me olhando ou vai agir essa noite? Quando você decidiu agir, Ele também decidiu reagir em teu favor. No crepúsculo da noite eles se levantaram. No crepúsculo da noite os inimigos bateram em retirada. Porque o segundo princípio aqui é, eu vou ser rápido por conta do tempo. O primeiro é se movimentar, se levantaram e entraram. O segundo é confiar. E por que confiar? O tema da mensagem é 4 homens, 2 ruídos e uma promessa. Por causa desse aleluia lá no fundo, por causa da promessa, Deus decide movimentar todo um ambiente. Prove, vou te dar 2 só. Até porque se eu der 4, 5, ano que vem vocês nem me chamam mais. A primeira, Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz o profeta: olha a profecia, olha a promessa, que o rei vai nascer em Belém, ponto. O rei vai nascer em Belém. 700 anos, 600 anos depois, todas as mulheres de Judá tinham um sonho. Quem quer saber, diga qual. O sonho de gerar o menino e do ventre dela nascer o Messias. Ele vem da linhagem da prole, da descendência de Davi. Então toda mulher judia de Judá tinha um sonho com o seu esposo de gerar o menino e que esse menino fosse o Messias, o rei prometido. Roma cobrava 1/5 de imposto de tudo aquilo que os judeus colhiam. É daí que veio aquela expressão, não escandalize, 1/5 do inferno. Porque um dia vieram cobrar o imposto de um judeu. Ele disse ao romano: por que você não cobra 1/5 da terra lá do inferno e pega para você? Os judeus, quando pagavam o imposto, eles tinham no coração: sou escravo, nos liberta de Roma, nos liberta de Roma, nos liberta de Roma, nos liberta de Roma, nos liberta de Roma. Só que tinha um pedaço de terra em Judá e em Belém, e esse pedaço de terra não era habitado por ninguém. Sendo assim, os romanos sabiam de algo: se aquela terra não produz, nós não podemos colher 1/5 do que há na terra. O que Roma fez? Tirou alguns familiares de Belém e levaram para essa terra que não era habitada. Nessa terra que não era habitada, chegou alguns familiares. A terra não tem nome, a terra era pior que Lodebar. Alguém disse: como vai se chamar a terra?
Eu não sei quem, mas alguém disse: coloque o nome de Nazaré. Por que Nazaré? Vem da raiz Nazir. E Nazir significa toco, tronco. Ou seja, de Nazaré não brota nada, do toco não brota nada. Mas esqueceram de ler Isaías 11. Do toco de Jessé brotará o rebento. Só que tem uma mulher que está morando em Nazaré, ela está com 9 meses. Qual o nome dela? Maria. Quem está no ventre dela? O rei. Mas o rei não tem que nascer em Belém? Tem. Aí o imperador acordou o chamado César Augusto e deu um decreto. Qual o decreto? Todos os pais de família voltem para sua terra natal para ser alistado no censo, no alistamento. Ele queria bater as contas para ver se o caixa estava batendo com o imposto. E o José e Maria estão em Nazaré, mas com o decreto do ímpio, colocou Maria no mulo. Só que de Nazaré a Belém é 115 quilômetros. Imagina 115 quilômetros em cima do mulo. Montes e vales. Montes e vales. Quem é mãe sabe. Quando o menino não está bem no centro, ela corre o risco de perder no meio do caminho. Mas quem tem Jesus no centro, passa montes e passa vales, não perde ele. Alguns perderam do caminho, mas quem está aqui essa noite é porque tem Jesus no centro. Segura. Por causa de uma promessa, Deus moveu o coração do ímpio para cumprir a promessa em Belém. Disse que contaria 2. A segunda, Oséias capítulo 11: do Egito chamei meu filho. Veio os magos do Oriente procurando aquele que é nascido o rei dos judeus. Fizeram conexão no palácio de Herodes. Herodes ficou perturbado. Só vou dizer uma vez: por que Herodes está perturbado se Jesus reinar? Porque se Jesus reina, ele perde o trono. Aí ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Os magos visitaram Jesus na casa de Jesus. O decreto é: matem as crianças. José teve um sonho: pegue o menino e vai para o Egito. Como eu vou para o Egito? Duro. Fica tranquilo. Se eu mandei ir, eu pago a conta e a passagem. Tem mago trazendo ouro. Tem mago trazendo incenso. Quando está lá no Egito, Herodes morre. Quem tinha que morrer já morreu. José teve um sonho: pode trazer o menino. Do Egito chamei meu filho. Por que eu devo confiar essa noite? Porque se tem uma promessa, Deus move o coração do ímpio, do imperador, do rei. Deus move o ambiente, mas cumpre a tua palavra. Me aguentam mais 10 minutos, digam amém. Vou para os autos conclusos. Se o primeiro princípio é se movimentar, o segundo princípio é confiar, e o terceiro, partilhar. Quando os 4 leprosos chegaram no arraial, não tem um soldado da Síria. E o que tem no arraial? Eles com fome. Tem churrasco, tem cuscuz, tem bode, tem carneiro, tem muqueca. Se queria Nutella, papinha e leite em pó, veio no lugar errado. Aí eles estão comendo, e as roupas rasgadas. Já colocou roupa de marca, sapato,
já tem terno, gravata. Está até dando a paz do Senhor assim, ó. Só que de repente um olhou para o outro e disse: não é bom o que nós estamos fazendo. A gente aqui comendo, se vestindo, e o nosso povo lá sofrendo. O que nós vamos fazer? Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. E não nos calaremos. Vou repetir: hoje é dia de partilhar. Hoje é dia de boas novas. Segura. Quando eu fui para Israel, eu descobri que o Monte Hermon, as suas geleiras, por conta do sol desce a água do Hermon. E como é dia de boas novas e o irmão gosta de partilhar, o irmão faz o seguinte: ele partilha com o Jordão. O Jordão também gosta de partilhar. Se eu recebi a partilha do irmão, o Jordão disse: então eu partilho com a Galileia. E a Galileia recebe tanta água que chama-se de Mar da Galileia, mas a água é doce. A Galileia, o Mar da Galileia, pensa assim, de forma inanimada: se o irmão partilha com o Jordão e o Jordão partilha comigo, eu também partilho. Só que o Mar da Galileia partilha para um outro mar, e esse outro mar não partilha para ninguém. Enche o pulmão de ar para dar glória. Qual é o nome desse mar? Mar Morto. Porque quem recebe e partilha tem vida, quem recebe e guarda está morto. Vou repetir: quem recebe e partilha as boas novas e não se cala, tem vida essa noite. Tem vida essa noite. Cadê os crentes com vida essa noite? Reage, se movimenta. Coloque-se de pé, por gentileza. Olhem para cá. Olhem nos meus olhos. Na cidade de Newton, na Inglaterra, no ano de 1850, dia 6 de janeiro, a neve cobriu a cidade. O pastor não conseguiu sair da sua casa para ir para a capela à noite, fazer aquele culto na Inglaterra. A neve cobriu toda a cidade. Um porteiro, ele conseguiu desde cedo tirar neve da porta da sua casa, e ele conseguiu aquela noite ir para o culto. Quando chegou na pequena capela, tinha mais ou menos 5 ou 6 pessoas da igreja. O pastor não estava, não conseguiu ir ao culto. Aí eles decidiram não fazer o culto. Não tinha quem pregasse. Quem pregava era o pastor. Então vamos embora. Enquanto isso, um jovem, assombrado por conta da tempestade que caía na cidade, este jovem inglês conseguiu refúgio dentro daquela capela e entrou correndo. Quando ele entrou, ele sentou no banco. Ele olhou umas 5, 6, 7 pessoas. Aí eles olharam uns para os outros. Não dá para não ter culto. Por quê? Porque hoje é dia de boas novas. Tu prega? O porteiro falou: não sei pregar, não vai sair nada. De obreiro só tem você. Eu falei: então eu prego. Vai ter culto. Vai ter culto. Porque é dia de boas novas e não nos calaremos.
louvaram a Deus, cantaram uns hinos, chegou a hora da palavra. Ele abriu em Isaías 45, 22, não falava nada, era só isso: olhai para mim e sereis salvos. 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 O jovem levantou do banco e disse: eu quero esse Deus. Sabe quem é o jovem? Charles Spurgeon. Vai guardar para você? Ou vai partilhar o que Deus te deu? Deus está falando com a gente essa noite. Vai receber e guardar, Mar Morto? Ou tem vida e vai partilhar? Porque essa noite é noite de boas novas, e não nos calaremos. Carrega esses 3 princípios. O primeiro é se movimentar. O segundo é confiar. E o terceiro, partilhar. Diga 4 homens. Diga 2 ruídos. Pergunta bem forte: cadê a promessa? No outro dia, a estas horas, chegou a notícia em Samaria, um contando para o outro. Está sabendo o que está acontecendo? Não. Lá no portão da cidade. E não foi o comunista que prometeu, não. Tem picanha lá por 99 centavos. Tem contrafilé por 50 centavos. Porque Deus falou na boca do profeta Eliseu. E o general incrédulo saiu correndo para tomar posse. O povo pisou em cima dele, viu com os olhos, morreu e não tomou posse. Mas tem recursos no portão da cidade para aqueles que creem nele. Mais uma alma aceitou a Jesus na internet.